American Tower é literalmente um dos maiores REITs do mundo. E hoje a gente vai analisar a fundo essa empresa para ver se faz sentido ou não a gente investir. E aqui vai estudar o modelo de negócios e a análise fundamentalista. E eu quero já começar explicando aqui como tudo começou, né? Ela foi fundada em 1995 como uma subsidiária da American Radio System. E aí a American Tower Corporation, que ficou conhecida pelo AMT, que é seu ticker lá na Bolsa de Valores, começou como uma operadora apenas de torre de rádio. E rapidamente ela se reposicionou para poder atender a nova demanda, aquela demanda crescente que a gente tinha por telecomunicações móveis, principalmente em transação de dados, né, para celulares, internet e tudo mais. A empresa abriu seu capital em 1998 e ao longo dessas várias décadas cresceu agressivamente por meio de aquisições e construções de novas torres. Hoje é um dos maiores REITs do planeta, com presença em mais de 25 países, incluindo Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Índia. Então eles são gigantes, literalmente. E o que é que elas fazem, né? A empresa, basicamente, ela vai comprar essas propriedades de operação de torre, é uma área onde tem uma torre, e aí ela faz com que pessoas aluguem esse espaço das suas torres. Lembrando que ela não oferece internet nem telefonia diretamente, apenas esse espaço para que essas operadoras possam intercomunicar as suas ligações. E aí são várias empresas grandes, como a AT&T, a Verizon, T-Mobile, Telefônica, Claro e a Vodafone. São alguns exemplos aí de empresas que utilizam desse sistema. O seu modelo de negócio é altamente previsível, porque eles têm contrato de longuíssimo prazo, às vezes é 20, 30 anos, geralmente indexado à inflação e com múltiplos inquilinos por torre. Então a gente já trouxe aqui em outro vídeo do canal que a gente falou sobre essa empresa. Eles têm um espaço com uma torre. Nesse espaço que eles têm uma torre, em geral, o que eles fazem é colocar a primeira pessoa e depois ir agregando com outras pessoas. Então várias empresas podem usar a mesma torre. Isso faz com que multiplique mais o capital que ele recebe por uma única torre, o que gera, como eu disse aqui, margens elevadas e fluxo de caixa mais estável, além de também se beneficiar diretamente da expansão do consumo de dados móveis e da implantação do 5G. Quanto mais dados se utiliza, mais torres se é necessário para fazer essa comunicação, mais a empresa ganha dinheiro. Então, quais são as suas estratégias? Eu dividi aqui em 4 pontos. Primeiro é crescimento via colocation, que é maximizar a receita alugando a mesma torre para vários clientes, que eu acabei de explicar para vocês. Tem uma torre, várias empresas vão alugar, várias pessoas no mesmo espaço, isso eles conseguem mais receita para uma única unidade de torre. E expansão global, eles têm forte presença em mercados emergentes, com alta demanda por conectividade, é o caso da Índia, até o próprio caso aqui do Brasil. Aproveitar megas tendências digitais, tem a 5G, Internet of Things, né, que é a internet das coisas, inteligência artificial e a demanda crescente por dados, né? Quanto mais dados se é necessário, mais internet se precisa, mais vai precisar também dessa empresa. E tem os dividendos sustentáveis e crescentes, com reinvestimento em novas torres e upgrades tecnológicos. Então, tanto na parte dos dividendos para quem quer investimento em renda passiva, através dos dividendos, quanto maior melhoria e avanços tecnológicos que eles vão fazendo e aprimorando as suas unidades para conseguir mais clientes e para conseguir reter mais os clientes que eles já têm. A diversificação da empresa, bom, como eu estou mostrando aqui, são 22 países, aproximadamente 4.700 empregados por todo o planeta e 149 mil comunicações, ativos de comunicação, né? Principalmente espaço de torre. Vocês podem ver que é majoritariamente na América do Norte e na América Latina, mas eles têm posições em outros locais, como África, Europa, Índia, tá lá na Ásia. Falando agora um pouco de performance, eu deixei aqui em branco para vocês poderem ver. O retorno que eles tiveram foi bem superior ao ETF VNQ, que é um ETF que a gente normalmente faz aqui de posicionamento para quem quer ter um investimento em real estate, né, em REITs. Se você compra o ETF, você teria aí aproximadamente 340% desde o seu começo lá em 2005, final de 2005, início de 2006, enquanto que a AMT está aí aproximadamente 1.600. Então, multiplicou 5 vezes mais se você tivesse investido diretamente na empresa. Lembrando que eles abriram capital antes, tá? Isso aqui é desde o início do ETF VNQ para poder comparar, mas se você pegar desde o começo, eles ainda tiveram performance maior por conta desse ganho adicional desses últimos, né, desse ano que a gente não colocou aqui na conta. Os riscos, né? Vamos lá, eu separei 6 riscos, 3 nesse slide e 3 no próximo. Primeiro, começa com essa dependência das operadoras de telecomunicação. Se as empresas tiverem dificuldades com seus clientes, não conseguirem pagar e tudo mais, eles podem acabar não conseguindo pagar pelo aluguel ali daquele espaço, e isso afeta, então, a empresa AMT. Tem a concorrência local e também global. Cada vez mais temos disputas por licenciamento, pela construção de novas torres, pelas áreas. Tudo isso deixa mais difícil para a empresa, o que para nós consumidores é bom, mas para a empresa em si não é tão bom assim. Tem o risco regulatório, né? Telecomunicações
são altamente regulados em qualquer lugar do planeta, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e isso também tem um impacto na sua expansão internacional, então precisa tomar muito cuidado. Além disso, tem a questão da exposição cambial, eu falei que eles estão posicionados em todos os países. De um lado, traz mais diversificação, que é super positivo. Do outro lado, tem a questão cambial. Então, quando o dólar se valoriza frente a essas moedas, depois, quando vai converter de volta para dólar, a empresa sai perdendo dinheiro, porque esses locais a moeda desvalorizou. Então, nesse momento, a gente está passando um processo inverso, né? A gente está passando, está valorizando as moedas mundiais e desvalorizando o dólar. Aí essas moedas vão compensar. Então, tem os dois lados da moeda precisam ser considerados aqui. Tá? Então, eles têm receita em vários países, mas relatórios consolidados em dólar. Então, quando tem essa conversão, tem que tomar cuidado aí. Tem altas taxas de juros, né? Como REITs alavancados, eles sofrem uma pressão clara aí do aumento da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, e a gente vai mostrar já já, eles acabam sendo mais impactados. E tem os avanços tecnológicos, novas soluções como satélites de baixa órbita, por exemplo, a Starlink, que pode reduzir a dependência das torres físicas no longo prazo, acabar indo tudo para o espaço, literalmente. Tá? Então, pode fazer mais sentido fazer via o Starlink e aí a empresa sair perdendo clientes. Algumas informações adicionais eu coloquei tudo no mesmo slide aqui para vocês. Primeira coisa é a expansão. Nesse primeiro aqui, vocês podem ver que em 2022 eles tiveram, por exemplo, 55 lá nos Estados Unidos e Canadá, 2.285 na África e na parte da Ásia ali para Pacífica, tem 690 na Europa e 340 na Latina América, né? Na América Latina. Quando a gente vem para cá, ó, em 2024, o último ano que eles reportaram aqui, isso é do relatório anual, vocês podem ver que já caiu para 15 no primeiro aqui, Estados Unidos e Canadá, 1.660 na África e na Ásia e Pacífico, 590 na Europa, 185 na América Latina. Vocês podem ver que uma queda drástica. Por que essa queda? Taxa de juros mais altas, eles investem menos, estavam com dívidas mais caras, também lucraram menos, e aí acabou impactando na sua capacidade de se expandir e de chegar, de arrumar essas novas torres, né? Outra coisa é de other expenses. Então, vocês têm aqui total other expense. Se você pegar o textinho, esse total other expense é majoritariamente pagamento de taxa de juros. Vocês podem ver que aqui em 22 estava até relativamente baixo, ó, 652 milhões. Aí aumentou aqui para 1 bilhão 596 em 23, agora voltou para 891. Isso porque a taxa de juros subiu, agora está caindo, e aí isso traz um menor pagamento da sua taxa de juros. E aí, um outro detalhe que eu trouxe aqui é interest rate risk, né? Então, se vocês verem aqui, traduzir o que está escrito, ele está dizendo basicamente que hoje, no caso não hoje, né? Mas até o dia 31 de dezembro de 2024, eles tinham 1 bilhão de pagamento de taxa para o valor lá total das suas dívidas. E aí disse que um aumento de 10% nas taxas de juros como elas estavam naquela época iria resultar em mais 5,6 milhões de despesa com juros por conta dessa alta dívida que eles possuíam. Sendo assim, o que, é que a gente pode dizer? Agora que a gente está tendo uma queda da taxa de juros de curto prazo, provavelmente eles vão acabar lucrando mais. Então, se você está posicionado aí na empresa aproveitando essas taxas de juros mais baixas, provavelmente você vai ter um aumento aí da performance da empresa na Bolsa de Valores por conta disso, além de mais investimento que eles vão poder estar fazendo em novas torres, novas aquisições, se eles assim desejarem. Mas vamos lá, vamos continuar agora com a análise fundamentalista, vamos falar um pouco dos fundamentos da empresa, se está barato, se está caro, se faz sentido ou não investir. Vamos analisar agora. Então, entrando aqui no site do Investidor 10, vamos começar analisando a parte fundamentalista aqui. A gente pode puxar os 10 anos para dar uma olhada no preço, vocês podem ver que subiu consideravelmente até 22, e desde 22 está meio que lateral aqui, na verdade 21, né? Desde então teve essa queda e subindo, ficando lateralizado aqui. Se a gente descer aqui embaixo para olhar um pouco das métricas, a gente pode ver que em 2020 o PL estava de 50 vezes e ele foi diminuindo gradativamente até 22, aí chegou em 23, ele, na verdade, diminuiu aqui, né? Depois voltou a subir consideravelmente e agora está em 37,24, que é um excelente sinal. Sinal que está, inclusive, muito mais barato do que fora nesses últimos anos, que, em tese, mostraria uma possível oportunidade de entrada. Por que é possível? Porque PL por si só não quer dizer nada. Eu expliquei isso em outro vídeo. Eu vou deixar aqui pelos cards para quem se interessar, tá? Olhando sobre o PVP, aqui a gente pode dizer que subiu, né, para 21 e depois foi caindo gradativamente. Hoje está 8,71, o que significa basicamente que está valendo 8 vezes, está sendo precificado a 8 vezes o valor total dos seus patrimônios, o que é bem caro, tá? O dividendo a gente pode ver que fica aqui basicamente na casa de 2 a 3%, o que não é um dividendo bom, mas também não é um dividendo horrível.
Em termos de rentabilidade, a gente tem a rentabilidade do ROA e ROI, que são, o ROA está relativamente mais alto do que a maioria dos REITs que a gente vê por aqui, né? Normalmente é na casa de 1%, aqui está na casa de 2, 3%, então está relativamente mais alto que outras empresas. E o ROI, em geral, bem alto, só em 2024, que foi baixo, né, 5,65%, mas em geral aqui na casa de 20% e 30%, o que é muito bom, significa que eles estão pegando esse capital que eles pegam dos investidores, eles estão reinvestindo e estão conseguindo uma lucratividade muito boa. Em termos de margem, a gente pode ver aqui que a margem bruta acima de 70%, que é muito bom. A gente pode ver a margem operacional aqui na casa dos 40%, 50%, que também é muito bom. E a margem líquida é um pouco mais abaixo, né? 25%, 24%, o que não é tão bom assim. Seria um pouquinho maior se desse, né? Mas, por hora, a gente pode ver que, na verdade, flutua, né? Às vezes é um pouco mais alto, às vezes é um pouco menor. Então, 23 me parece que está na época boa aí da empresa. Se a gente for analisar aqui embaixo o VPA e o LPA, que são duas metrificações que a gente analisa para fazer o cálculo do preço justo de acordo com Benjamin Graham, aqui a gente pode ver que o VPA ele foi subindo consideravelmente, o que é bem positivo, e o lucro por ação também foi subindo, na verdade caiu aqui, mas depois voltou a subir, o que também é bem positivo, tá? O cálculo aqui a gente não vai fazer, mas são dois valores, né, dois variáveis que se é utilizado para fazer essa conta, mostrando que ficou cada vez melhor. Isso é bem positivo. Se a gente descer um pouco mais aqui abaixo, a gente pode chegar aqui na parte de receita e lucro. Vocês podem ver que a receita ela praticamente só cresce, né? Apesar que nos últimos 12 meses, um ano aqui, a gente tem uma queda, 23 para 24. E em termos de lucro, ele subiu até 2021 e desde então ele ficou aqui um pouco mais abaixo, tá? Inclusive está mais ou menos mesmo que 2019. É basicamente 2,82, 2,36. Ele está abaixo do que for em 2019. Alguma coisa aqui entre 2018 e 2019, o que não é um bom sinal, né? Nunca é um bom sinal quando a empresa começa a perder lucro. Se a gente olhar aqui a evolução patrimonial, a gente pode ver aqui, ó, que em 2019 eles valiam, né, o ativo total era de 43 bilhão aproximadamente, hoje está na casa de 61 bilhão, enquanto a dívida subiu de 37 para 51 bilhões, né? Isso é o passivo total. Se a gente for analisar patrimônio líquido, eles eram 5, agora são 9,65, o que significaria dizer basicamente que eles dobraram nesses últimos 5 anos em termos de patrimônio líquido, o que é bem positivo. Agora vamos dar uma olhada aqui no Simple Wall Street, essa plataforma que inclusive você pode ter acesso com a mesma análise aqui, tá? Onde vários investidores profissionais fazem análise bem detalhada, colocam suas perspectivas aqui. Se você quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e nos comentários fixados. Você vai poder fazer sua conta totalmente gratuita. O único pré-requisito é que você saiba ler inglês. Entrar aqui, você pode analisar até 5 empresas gratuitas por mês, tá? E aqui eles chamam mais atenção de pontos positivos do que negativos. Está dizendo que está negociando abaixo do valor que eles acham justo, que o lucro está projetado em crescer 13,2% ao ano, o lucro cresceu 5% no último ano, eles pagam um dividendo de 3,35%, que é bem incrível, e os analistas estão bem de acordo com que o preço vai subir aí aproximadamente 29%. Né? A única coisa que eles chamam a atenção é que a dívida não está muito bem coberta pelo fluxo de caixa, o que significa que talvez eles tenham que vender ativo ou gerar mais dívida para poder pagar essa dívida de curto prazo. Vamos olhar aqui a questão do valuation. Primeira coisa que eles chamam a atenção aqui é o preço, né? Quanto que ela teria que valorizar? Deixa eu puxar aqui para o lado para ficar todo mundo ver. Tá 259,87 é o preço que eles acham justo, menos 193,31 significa que teria que subir 66,56 dólares. Em relação ao preço de agora, né, 193,31 multiplicado aqui por 100, teria que subir aproximadamente 34,4% para chegar no preço justo. Essa é a estimativa do que a galera acha que tem que subir. Comparando aqui com outras empresas, né, eles trazem com Equinix, com a Digital Realty Trust, a American Tower está mais barata em relação ao preço sobre lucro e com o crescimento de earnings, né, o crescimento de lucro vai estar aqui aproximadamente igual. Então, em tese, se você investe na Equinix ou na Digital Realty Trust, seria melhor investir na American Tower, lembrando que não são empresas iguais, tá? A Equinix e a Digital Realty Trust é em data centers e elas, inclusive, são diferentes entre si, enquanto a American Tower é de dados. É meio que conectado, mas não é exatamente a mesma coisa. A gente tem análise dessas duas empresas aqui, tá? Eu recomendo que você dê uma olhadinha. No final, eu vou deixar o conjunto com todas as empresas para você assistir todas as análises que a gente fez e aí você tem desses dois aqui também. Combinado? Esses dois aqui, na verdade, o Public Storage não é do mesmo setor, então a gente pode até ignorar,
E o SPA Communications é mais ou menos a mesma coisa, mas está mais barato, mas não tem um crescimento do lucro projetado tão alto quanto, então meio que não faz tanto sentido assim. Descendo aqui abaixo, a gente tem essa questão da projeção futura, e aqui basicamente está dizendo que a empresa está precificada em crescimento de 13,2% de lucro, de crescimento no seu lucro, enquanto a indústria é 8,7% e o mercado 15,5%. E em termos de revenue, de receita, a empresa vai crescer 5%, a indústria vai crescer 5,7% e o mercado 9,7%. Então aqui, basicamente, a empresa em termos de receita não vai crescer tanto assim, e lucro vai até crescer alguma coisa, mais menos do que a média de mercado. Então, em tese, é uma coisa para a gente ficar atento aqui. Se a gente descer aqui para a parte do passado, né, antes disso, só olhar a parte de fluxo de caixa, eles têm vários locais aqui, ó, que eles definem Estados Unidos e Canadá, América Latina, na parte da África e da Ásia e tal. Totalizando aqui 10,26, desses 10,26 tem 2,6, que é o custo para manter isso tudo rodando, aí sobra 7,63, e 7,63 tem essas várias despesas aqui operacionais, e aí sobra 2,5, ficando aí aproximadamente 25% que a gente acabou de falar em termos de margem líquida, né? Mas se a gente aqui vir para baixo, a gente vai ter a parte passada, e no passado a empresa cresceu o seu lucro em 2,9% nos últimos 5 anos, enquanto a indústria 11,2% e o mercado 10,7%. No último ano, a empresa conseguiu 5%, a indústria 0,3% e o mercado 8%. Então, em termos de crescimento, comparativamente, não está tão bem assim das pernas, né? A empresa está pior do que outras empresas que fazem basicamente a mesma coisa. Se a gente descer aqui embaixo e for olhar a posição financeira, no curto prazo eles têm 3,6 bilhão de ativos de dólares, né, em curto prazo, enquanto a dívida está 5,86, então em tese eles vão precisar emitir pelo menos mais uns 2 bilhão aí para poder pagar essa dívida. Em termos de longo prazo, tem 60,15 bilhão em ativos totais, 47,41 de dívidas a pagar. Em tese, né, a gente tem que ver ano a ano para ver se está tudo certo, mas parece que não tem problema de liquidez no longo prazo. No curto prazo tem um problema, eles provavelmente vão ter que emitir mais dívidas ou emitir ações, né? Se a gente descer aqui embaixo e ver o ownership agora, a gente vai chegar aqui, ó, venda, pessoas dentro da própria empresa vendendo aí aproximadamente quantos 600 mil em venda, 600 mil dólares, o que nunca é um sinal positivo, mas não é tão grande assim em termos de valor de mercado da empresa. É basicamente gente que possivelmente ganha salário também anexado com ações, e aí eles vendem essas ações para poder ter o dinheiro e poder pagar suas despesas. Não é algo tão relevante assim. Aqui embaixo a gente tem o ownership, onde basicamente 95% aproximadamente é das instituições, o público em geral, eu e você, quando a gente compra direto, é 5%, pessoas dentro da empresa 0,17%, o governo 0,10%, e empresas privadas é ridiculamente pequena aqui, praticamente zero, tá? Aí a gente tem aqui uma lista com as empresas, né? Aí eu sempre chamo a atenção que a BlackRock e a Vanguard não são empresas que necessariamente compram direto. É quando você compra o ETF, aí você acaba investindo diretamente nessa empresa, né, passivamente na empresa, justamente por conta de você comprar esse ETF que tem essa empresa dentro desse ETF, tá? Mas eu gosto de ver sempre aqui a variação. A BlackRock variou 6,23% positivo, a Vanguard 0,35%, o que é um sinal relativamente bom. Mas a gente tem outras, né? Por exemplo, a Corey Street Capital Management, que caiu 25%. A gente tem aqui mais o quê? Basicamente ela foi o único que foi muito relevante, ou essa aqui também, aqui, o Capital Research Management Company, 15,2%. Então, algumas empresas estão vendendo, outras comprando mais, e aí a gente tem que fazer uma análise mais detalhada para ver por que, que essas empresas estão comprando, por que, que essas estão vendendo, e ver aí, é para isso que a gente faz essa análise aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar para os slides para a gente poder concluir o nosso vídeo. Pois bem, chegando aqui no slide, vamos terminar falando primeiro os pontos negativos. A gente tem o PL, como a gente viu, que estava 37 vezes, sugerindo que o mercado está precificando bastante crescimento aí no futuro, o que significa que, em termos potenciais, se eles não conseguirem bater essa performance maior, esse aumento significativo do crescimento do seu lucro, pode ser que a gente acabe não ganhando tanto dinheiro. A dívida a longo prazo ultrapassa 35 bilhões, representando um risco financeiro grande, caso as condições de crédito acabem piorando, coisa que nesse momento até não parece estar acontecendo. A gente está tendo corte a taxa de juros dos Estados Unidos, mas se vier a aumentar de novo, por qualquer razão que seja, pode acabar afetando a empresa. E houve uma queda total de ativos em relação a 2003. O valor patrimonial da empresa foi caindo, sinalizando possível desaquecimento no ritmo de expansão. Não só isso, mas também venda dos ativos para pagar a dívida, né? Então, tem que ficar de olho aí para ver se essa reciclagem de seus ativos está acontecendo por necessidade ou simplesmente porque não estava tendo boa performance, eles acabaram decidindo se livrar daquele ativo. Já do lado positivo, a gente tem a receita e lucro em trajetória crescente no longo prazo, mostrando uma resiliência mesmo em anos mais desafiadores, como foi 2023 e 2024.
margens elevadas. A margem bruta está acima de 70% e a operacional acima de 40%, o que indica muita eficiência para essa empresa e um bom posicionamento competitivo, que é excelente. E o ROI de 23,4% mostra que o capital próprio é muito bem utilizado para gerar valor relevante para os seus acionistas. E claro, como é que tudo isso se encaixa aqui? Bom, o que a gente pode falar aqui, basicamente, é a empresa é excelente, é um setor maravilhoso que tende a se expandir gradativamente aí para os próximos anos. Então, em termos de perspectiva de crescimento, pode ser que seja um excelente setor. No entanto, a gente tem que acompanhar para ver se essas metrificações, né, esses PL, P sobre VP, estão muito bem precificados já ou se abre uma oportunidade para a gente acabar ganhando dinheiro. E isso varia muito de opinião para opinião. Eu aqui prefiro acabar me posicionando via ETFs, eu já expliquei isso em outro vídeo. O ETF, a gente tem vários benefícios, inclusive o de diversificação no setor de REITs, que a gente tem várias empresas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de imposto que a gente vai pagar devido a essa... O próprio ETF já vai fazer o reinvestimento. Então, essa é a minha visão. Eu prefiro me alocar via ETFs, mas eu pergunto para você, o que é que você prefere? A empresa é boa, a empresa é ruim? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que você está pensando. No mais, agradeço a presença de todos. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal, batendo no sininho. E eu vou deixar essa playlist aqui com outras análises que a gente já fez aqui no canal para que você possa aprender mais sobre REITs. Valeu e tchau, tchau.